Olá, eu sou a Alessandra Gisele Matias, assessora técnica do Conasems, e a Estação SUS de hoje é sobre a reforma tributária. Comigo no estúdio, Blenda Pereira, que é assessora técnica para a economia da saúde do Conasems. Oi, Olá, Blenda, tudo olá, bem? Alessandra. Que bom compartilhar com você esse momento, Blenda. E eu não poderia começar o nosso bate-papo de forma leve, porque esse assunto é bem complexo e a gente está na missão dentro do Estação SUS para a gente diluir um pouquinho essa temática. Mas para a gente iniciar, a gente precisa citar um evento que nós realizamos recentemente em parceria com a OPAS, que foi considerado um momento ímpar no sentido de concentrar, colocar no mesmo espaço, no caso, vamos considerar isso uma arena, com atores do ambiente legislativo, né, os sanitaristas, os economistas, os secretários e secretárias municipais de saúde, os secretários e secretárias estaduais de saúde, para se apropriar da temática reforma tributária e seus efeitos na saúde. Aí eu queria que você colocasse para a gente o que foi o ponto alto desse debate. Então, Alessandra, eu penso que o ponto alto do evento foi a possibilidade da gente apresentar para o nosso público, ou seja, os secretários municipais de saúde, como que está pensado a estrutura da reforma tributária e quais são os principais efeitos no Sistema Único de Saúde e no seu financiamento. À medida que existem 2 projetos de lei hoje apresentados pelo Poder Executivo que regulamenta a Emenda Constitucional 132, é importante nesse momento os gestores conhecerem como que se dará todo o processo de alteração do processo de tributação no país. Blenda, pegando o gancho que você estava falando, os projetos de lei complementares, é importante a gente ressaltar que teve algumas inquietações de alguns atores dizendo que talvez estávamos um pouquinho atrasados na discussão da reforma tributária. Mas é importante a gente esclarecer que conforme vai tramitando os PLPs, a gente vai monitorando e a gente avalia o momento certo e adequado de fazer a intervenção. Então, o momento adequado no aspecto da saúde foi no momento que foi citado a Lei Complementar 141. Então, essa questão do time, ela depende muito desse movimento técnico e político. Então, foi a partir daí que a gente foi fazendo toda uma conversa com as autoridades legislativas e também com os especialistas, economistas, e aí percebemos que as pessoas ficaram com dúvida. Eu acho que foi um momento bem oportuno quando desdobrou em relação ao fórum de debates. Mas, para a gente avançar um pouco, a gente sabe que a reforma está trazendo alguns princípios de transparência, na questão também da simplicidade. Ela tem um pressuposto que é aumentar a eficiência da arrecadação. Aí eu queria que você fizesse uma conexão isso dentro da nossa realidade. A gente sabe que é em prol do país, mas nós estamos sentados aqui em defesa do Sistema Único de Saúde. Então, quais são os pontos de preocupação ou, de repente, também de vantagens em relação a essa proposta que é em prol do país? A gente tem que pensar 2 momentos. Uma é porque essa reforma está sendo feita para a tributação sobre consumo, ou seja, a tributação sobre bens e serviços, né? Então, isso é bom a gente explicar que não é uma reforma tributária de forma ampla. Não, ela simplesmente vai tratar da tributação sobre consumo. Para isso, existem alguns tributos que serão extintos e outros que serão criados. No caso federal, haverá a extinção de 3 tributos, que aí é o PIS, COFINS e a própria IPI. No caso municipal e estadual, serão extintos o ICMS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E vão criar 3, na realidade. Estão sendo criados 3. No caso da União, será criada a contribuição sobre bens e serviços. Para estados e municípios, é o imposto sobre bens e serviços, onde terá um conjunto, uma composição de alíquotas, tanto os estaduais quanto municipais, onde a junção do ICMS e do ISS, ou seja, a extinção do ICMS e o ISS e a criação do IBS, será a junção de alíquotas estaduais e municipais. E aí, essa alíquota que será aplicada na comercialização de bens e serviços. E, para isso, é necessário fazer algumas alterações
importantes no sistema de arrecadação e no sistema tributário. Vai simplificar. Um dos princípios dessa reforma e dessa proposta é a simplificação da tributação e também a questão da neutralidade fiscal. Então, são dois princípios importantes que estão sendo considerados na reforma tributária. Para além disso, a proposta maior, que é aquilo que você falou, é da eficiência. Eu consigo dar melhor e arrecadar melhor os tributos que serão criados a partir do IBS. E o que isso tem a ver conosco? Eu acho que é isso que é importante as pessoas entenderem. Por que a gente faz toda essa discussão? Porque deveria ser, teoricamente, uma discussão da Secretaria de Fazenda. E por que a saúde está interessada nessa discussão? Porque dois desses tributos que estão sendo extintos, no caso de estados e municípios, eles fazem parte da base legal de vinculação para financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, quando eu falo de ICMS e de ISS, hoje a Constituição define que 15% desses tributos devem ser obrigatoriamente aplicados em ações e serviços públicos de saúde. Daí a importância e o impacto que deverá ter para o financiamento do SUS. E essa é a nossa preocupação. À medida que faz todos esses movimentos de alteração tributária e de possível alteração da arrecadação, em que maneira, em que medida isso vai impactar o SUS? A gente teve aquela oportunidade do evento e a gente percebeu que tinha várias hipóteses, né? E não temos resposta, a gente tem algumas previsões, né? E se a gente considerar a hipótese exatamente do financiamento público de saúde e a gente tendo esse princípio de eficiência, né, na arrecadação, então qual seria a estratégia, né, em defesa, dentro da dimensão do SUS? Qual seria a estratégia, então? Qual vai ser a nossa estratégia? Bem, a estratégia que nós temos que observar é a garantia, né, da manutenção dos vínculos. O que é manutenção dos vínculos? É garantir que tanto o IBS, tanto a alíquota estadual quanto a alíquota municipal, os repasses devem considerar que parte desses recursos devem ser para financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, os 15% que é hoje do IPTU, do FPM, do IPVA, necessariamente tem que ser materializado também para o IBS. Né? É essa que é a nossa preocupação e a estratégia que a gente tem que garantir. E, para além disso, não só do IBS propriamente dito, a proposta do PLP 108 é criar um fundo de compensação, ou seja, um seguro-receita, para aqueles municípios que tiverem uma perda considerável na arrecadação em função da mudança do formato de tributação, que esses municípios tenham um seguro, né? Ou seja, uma fonte de recomposição desses recursos que foram deixados de arrecadar. Então, esse seguro, esse recurso, ele também deve estar vinculado. Não pode deixar livre, como recurso livre. Na realidade, ele precisa também entrar com os percentuais de vinculação, porque aí a gente garante efetivamente que, caso tenha alguma perda, ela vai ter a sua recomposição e o vínculo mantido. Esse ponto é um ponto bem importante, né? Porque o fundo de compensação, na verdade, são dois, né? Que é para os contribuintes e o desenvolvimento, como é que é o desenvolvimento regional, né? Isso. Que inclusive estava na PEC 45 e eles fizeram uma certa acomodação. Exato. Passou na reforma. Mas assim, como é que a gente faz para... Como se tem esse princípio de não vai ter nenhuma perda, né? O princípio, mas isso vai levar tempo, isso vai ter um processo de adaptação, implementação. Como é que a gente navega nesse processo, sabe, Brenda? É pensar que a gente tem que olhar para o nosso planejamento e verificar quais são as possíveis perdas que podem vir com a arrecadação. Ou seja, eu tenho que trabalhar direto com a Secretaria de Finanças ou de Fazenda e para fazer esse diálogo, para ver, olha,
se eu tiver algum tipo de perda de arrecadação, de que forma o município vai ter que se reorganizar para que eu tenha a manutenção dos serviços. A abertura dos serviços, né, ao cidadão, ela vai ser importante nesse momento ser mantida, porque mesmo que eu tenha problema de arrecadação propriamente dita, o cidadão vai bater na porta por atendimento, né? As necessidades que são crescentes e os gastos com saúde estão crescentes. Então, essa preocupação o gestor tem que ter. De que forma isso vai impactar, principalmente porque nós temos um processo de transição muito longo. Para ser o IBS, existe a pretensão, né, uma proposta do governo, e aí vai depender muito da questão de todo o processo legislativo, que seja iniciado o processo de implantação em 2026. E até 2078, a total transição 100% federativa para a implementação do IBS. Ou seja, praticamente 50 anos para estar fazendo todo esse processo de alteração do formato tributário. Então, esses 50 anos que teremos, né, como processo de transição, é mais do que suficiente para que tanto estados quanto municípios e a própria União façam as adaptações necessárias. Mesmo assim, é necessário o nosso acompanhamento para que seja uma transição mais tranquila do ponto de vista de não ter grandes impactos. Outra coisa que eu acho que é importante dizer, e que eu acho que os palestrantes deixaram muito claro isso, né? Não esperem grandes movimentos de mudanças drásticas de arrecadação. Ou seja, não tem um aumento da carga tributária, não tem interesse do governo em ter aumento da carga tributária considerando as alíquotas existentes. Então, não esperem também que terá ganhos de arrecadação. O que vai ter, na realidade, vai ser um deslocamento da arrecadação pelo fato de mudar o formato atual de tributação na origem e no destino. O que vai ter é um deslocamento. Agora, que esse formato irá ter não podemos ter uma expectativa que isso realmente vai fazer grandes diferenças na arrecadação dos municípios. Eu queria pegar um gancho quando a gente fala da hipótese da redução de custos em relação à saúde, né? Porque eu vou detalhar aqui que as alíquotas reduzidas ou zeradas para medicamentos, né, e equipamentos médicos, que eles entendem que isso vai reduzir os custos operacionais no sistema de saúde. Então, a gente não pode, o que você acabou de falar, a gente não pode gerar uma expectativa muito elevada, né, Brenda? Não, a gente não pode, porque na realidade a redução das alíquotas elas já existem hoje, né? Ou seja, alguns planos de saúde, por exemplo, tem redução de alíquota. O que tem agora que a gente tem que observar é que na hora que o poder público for adquirir um bem ou um insumo, na hora que o poder público vai comprar, que o município vai comprar, não vai ter tributação, ou seja, então vai ter essa modificação no formato, mas é mercado, e o mercado a gente precisa realmente observar como é que vai ser esse movimento interno da questão não só das alíquotas, da definição das alíquotas, que aí todo o processo legislativo, que isso realmente vai ficar definido, e se isso realmente vai reduzir o valor dos insumos. Então é importante até a gente destacar como é que está a situação no ambiente legislativo, né? Exato. Então, assim, nós temos uma EC 132, que é da origem da PEC 45, né? E aí nós temos os dois PLPs, como você disse, que é para regulamentar a reforma. Exato. Então, o PLP 68, ele já está no Senado, né? Ele ainda não teve designação de relator na CCJ e ontem eu dei uma olhada, já tem mais de 1000 emendas apresentadas, né? E já o projeto que trata do comitê gestor, ele já teve o texto base já aprovado no plenário, mas está faltando ainda concluir os destaques para ele seguir a tramitação no Senado, né, que é importante a gente também atualizar quem nos acompanha aqui.
E para a gente caminhar um pouquinho já para a conclusão dessa nossa conversa, eu acho que seria importante a gente deixar os alertas, né? Porque a gente trabalha em prol de políticas públicas, no caso é a saúde pública, né? A gente sabe do desafio da reforma, né? Mas que a gente defende, que é em prol do Brasil, né? Mas também defendemos uma saúde acessível, equitativa, né? Então, querendo ou não, a gente tem uma expectativa, assim, dessa reforma e se apropriando cada vez mais, né, Blenda? Porque a intenção de produtos como produtos mesmo, de documentos, análises técnicas, tudo disponível no site do Conasems e também os próprios eventos, é exatamente para a gente ter certeza do que a gente está falando, né? E se apropriando da temática, porque realmente é de uma complexidade imensa e fazer o recorte para dentro do nosso universo não é uma coisa simples também. Então, quais seriam os alertas, quais seriam os encaminhamentos assim, de reflexão, né? E também de pontos de atenção? Alessandra, acho que tem assim, alguns pontos que a gente precisa deixar como alerta, na realidade, para os gestores e que eu acho que é importante, nesse momento, a gente linkar também alguns pontos. Primeiro, questão do financiamento do sistema. Hoje o sistema ele já é, por princípio, desfinanciado. Né? Exato. Já tem um desfinanciamento que a gente precisa observar e desde já acompanhar como a composição do gasto público vai ser impactado. Né? Os municípios que gastam, em média, 23%, 24%, né, do seu orçamento em ação e serviço público de saúde, certamente devem ser impactados e devem se preocupar de como a tributação, a novo formato de tributação vai ser desenhado e delineado para fins de resposta para o financiamento do sistema. Nós não temos hoje grandes estudos sobre o tema. E isso é uma preocupação que o Conasems teve. Né? Assim, como que a gente vai orientar sem que a gente tenha estudos sobre isso? Como é que é o deslocamento dessa arrecadação? Como é que está o mapa hoje da arrecadação do país? Né? Como é que o financiamento do SUS dialoga com isso? Então, a gente firmou, na realidade, uma cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde para elaborar essa pesquisa. Então, ela já iniciou a gente já iniciou as tratativas e creio que mais para frente, daqui 3, 4 meses, a gente já consiga os primeiros resultados. E a ideia é essa, né? Ou seja, conhecer realmente o cenário de arrecadação e de que forma isso vai impactar nos municípios. Eu acho que, assim, para além disso, que os municípios devem observar é a questão do seu planejamento e a sua peça orçamentária. Porque à medida que vai tendo os movimentos, eu não estou falando para agora, nós temos aí 50 anos, talvez não seja esse gestor, mas os próximos, é para criar, na realidade, essa linha de cuidado, vamos falar assim, ou seja, que eles também tenham o cuidado de observar os caminhos da arrecadação para eles saberem planejar melhor. Né? E até que ponto eles terão fôlego para financiar o sistema. É isso. Perfeito, Blenda. Eu acho que a gente vai ter que monitorar, ficar bem próximo da temática, né? E acho que esse é o nosso papel em defesa do Sistema Único de Saúde. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista o programa no canal Mais Conasems e também no canal YouTube. Até breve.